Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à situação de aprendizagem 7. Por que dar continuidade? Porque nós já vimos na semana passada, tá? Lá nas aulas do Centro de Mídias, tá? Então, essa situação de aprendizagem já foi iniciada na semana passada pelo aplicativo lá no Centro de Mídias, tá? Então, a gente vai reforçar alguns pontos e complementar um pouquinho mais, tá? Então, a situação de aprendizagem 7, funções polinomiais de segundo grau. Funções polinomiais de segundo grau, a gente pode chamar de funções polinomiais de segundo grau, funções do segundo grau ou função quadrática, ou funções quadráticas, tá? Então, esses três nomes também estão se referindo à mesma coisa, igual lá da função do primeiro grau. Então, lá na função do primeiro grau, a gente tinha a função afim, e aqui nós temos a função quadrática, porque ela é do segundo grau, está elevado ao quadrado, tá? Nós vamos ver o significado. Gráficos, intersecções com os eixos x e y, vértices e os sinais das funções. Então, olha, a função do segundo grau. O formato é um dos primeiros formatos. Ela tem várias maneiras de ser escrita, tá? Uma das primeiras maneiras é f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, ó, f de x igual a x ao quadrado. A função do segundo grau, ela expressa a proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra grandeza. Ó, ela é escrita y igual a kx ao quadrado. É isso daqui, ó. Quem que é esse k? Aqui não aparece, então seria quem? 1, né? Não aparece ninguém, então é 1. O gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada de parábola. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavrinha aqui, parábola. Não tinha aquelas historinhas que tem sempre moral da história? Uma parábola, só que aqui na matemática é essa curva no gráfico da função do segundo grau. E essa parábola encosta suavemente no eixo x sem formar um bico, tá? Nesse formato aqui ela encosta no eixo x, mas mesmo que ela não tenha esse formato, a função do segundo grau ela vai ser uma parábola e ela não forma um bico, tá? Ela sempre é essa curva suave, tá? O que mais? Denominamos função polinomial de segundo grau ou função quadrática a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Ó, ela na forma completa, ela tem 3 termos, ela é um trinômio, a gente vai falar disso acho que mais lá na frente que eu coloquei, tá? Ela é um trinômio, porque é um polinômio de 3 termos, ó, 1, 2, 3, um trinômio. Ou y igual a x quadrado mais bx mais c. Ó, lembra que a gente aprendeu que f de x e y é a mesma coisa? Só escrevemos de maneira diferente. Em que a, b e c são constantes, sendo a diferente de zero. Então, os valores de a, b e c são constantes, então são números que são fixos para cada função, obviamente, né? Então, para uma função A pode valer 2, o B 5 e o C 3, tá? Então, são sempre esses valores. O que vai variar é o quê? O x, e daí variando o x, varia o f de x ou o nosso y, tá? E por que ela tem que ser diferente de zero? Porque se for zero aqui no A, ele vai zerar esse x ao quadrado, vai ficar 0 vezes x ao quadrado que dá zero. Ela deixa de ser uma função do segundo grau. Porque o que determina ela ser ou não do segundo grau é esse 2 aqui no expoente do x. Então, tem x aqui e x aqui. Qual que é o maior expoente? O 2. Então, é uma função do segundo grau. E se A for zero, zero aqui deixa de ser uma função do segundo grau. Por isso que o A tem que ser diferente de zero. O gráfico de y igual a x ao quadrado é simétrico. O que é simétrico? Lembra lá no sexto ano, a parte de simetria? O que era simetria? Simetria é como se fosse um espelho, né? Um lado é igual ao outro, tá? Então, eles são simétricos. Em relação a quem? Ao eixo y, que é o eixo vertical. Ou seja, f de x é igual a f de menos x. O que será isso? Se a gente fizer aqui, ó,
aqui na lousinha para dar um exemplo aqui para você. Ó. F de x é igual a f de menos x, tá? Se a nossa função é f de x igual a x ao quadrado, então x e menos x. Vamos usar então para x igual a 1. Vamos colocar 2, só para dar um exemplo. Então vai ser o quê? Se a gente substituir aqui, ó, nessa função, a gente vai fazer o f de 2, que vai ser igual a 2 ao quadrado. Então, f de 2 é igual a 4. Então, fizemos o f de x, usamos x valendo 2, encontramos 4. Agora, f de menos x. Se o nosso x era 2, o de menos x, o nosso x vai ser menos 2. Então, f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, quanto que dá? Menos 2 vezes menos 2, 4. Olha lá. Então, quer dizer, se a gente faz o f de x e o f de menos x, dá o mesmo valor, tá? Vou botar aqui só para a gente... Olha lá. Então, por que ele é simétrico? Porque... Ele é simétrico porque quando a gente tem os valores opostos, o valor absoluto é igual, mas os sinais são invertidos. Um é positivo, outro é negativo. Mais 2 e menos 2. Então, eles são simétricos. É como se eles se olhassem no espelho ali a partir do ponto 2 e menos 2. Tá? Então, vai formar a mesma curvinha. Ele faz o mesmo movimento. Tá? É isso que quer dizer. Vamos continuar. Depois, o gráfico de y igual a x ao quadrado. Olha lá. Quando A maior que zero, ou seja, A é positivo, ó. Se a gente olhar aqui, ó, zero maior que zero, então tudo é positivo. E menor que zero é negativo. A concavidade da parábola é voltada para cima, ó. A concavidade é voltada para cima, essa abertura da parábola é voltada para cima, tá? Então, se A é positivo, ela está voltada para cima. Concavidade quer dizer essa abertura aqui da parábola, tá? Ela está voltada para cima, tá? E é um ponto de mínimo, né? É um pouquinho, né? A gente fica assim, mas, ó. É um ponto de mínimo, porque onde que está o ponto de mínimo vai ser aqui nesse vértice. Vai ser aqui nesse vértice, tá vendo? Então, aqui é o ponto de mínimo. O vértice é onde a parábola encosta aqui no eixo Y. Não vou colocar assim onde ela encosta, porque ela pode não encostar. Nesse caso, ela encosta. Então, aqui é o vértice. Mas essa curvinha aqui embaixo, independente de onde ela esteja, se ela estivesse aqui, aqui seria o vértice, tá? Se ela tivesse desenhado aqui, o vértice seria aqui embaixo, tá? A mesma coisa se ela fosse com a concavidade voltada para baixo. Aqui é o vértice, bem aqui, bem onde ela vai começar a repetir o movimento para o outro lado, olha. Essa é interessante, ó. Ela vem aqui, quando ela vai começar a subir, né, ela desceu, quando ela vai começar a subir para ficar igual do outro lado, esse ponto aqui é o nosso vértice, tá? Então, esse tá aqui embaixo é o ponto de mínimo. E quando A é menor que zero, ou seja, A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, ela está aqui, ó, voltada para baixo. Então, essa abertura está virada para baixo. A positivo, parábola para cima. A negativo, concavidade para baixo, voltada para baixo, parábola aqui para baixo. E nesse caso tem um ponto de máximo, tá? Ó, por quê? Porque lá o vértice da parábola está lá para cima. Então, ponto de máximo. E a função do segundo grau... Nossa, isso aqui ficou tão para cima, acho que... Matação... Ah, tá. Tá certo. A função do segundo grau é igual f de x igual a x ao quadrado. Então, aqui atrás a gente tinha
o A valendo 1, tá? Agora a gente colocou o A aqui porque a gente vai começar a colocar valores para eles. Então, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada é a parábola. Então, imagina, ela está aberta, ela vai se fechando ou abrindo. Então, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada é a parábola. Então, se A vale 1, tem uma abertura. Se A vale 2, se A vale 3, vale 4, ó, coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. Cadê meu trem? Aqui. Vamos começar aqui, ó. A verde, ela é a função y igual a 5x ao quadrado, tá? A rosa é 3x. Tá vendo aqui, ó? Quanto maior, mais fechado. Então, ó, se a gente começar daqui, ó, 0,3, ó como ela é abertona. Vou deixar maior, 0,7. Fechou um pouco mais. Vou aumentar, agora o A vale 1, ó, não tá aparecendo. Fechou mais um pouquinho, ó, tá vendo? 1 é maior que 0,7, que é maior que 0,3. Então, quanto mais a gente vai aumentando os valores de A, ela vai se fechando. Olha a rosinha. Aqui na azul a gente tinha 1, na rosa a gente tem 3. Ela se fechou mais que a azul, ó. Aqui, ó, ela se fechou. Na verde, y igual a 5x ao quadrado. O A vale 5, ela fechou mais um pouco, tá? Isso daqui foi feito no GeoGebra. Então, quanto maior o valor absoluto de A, mais fechada é a parábola, tá? Ela vai se fechando, quanto mais a gente vai aumentando A, mais ela vai se fechando, tá? E quanto menor, a gente vai falar agora, tá? Desse valor absoluto. Quanto menor o valor absoluto de A, mais aberta é a parábola, tá? E por que eu falei do valor absoluto? Porque olha só, aqui eu deixei o A negativo, só que o mesmo valor absoluto. O que é o valor absoluto? É o valor dele independente do sinal, tá? Então, é 0,3 e menos 0,3. Qual que é o valor absoluto? 0,3. Então, vai valer o valor de A para a parábola ser mais aberta ou mais fechada, o valor absoluto. Porque mesmo que ele seja negativo, vai manter isso, ó. Vendo aqui, ó, y igual a menos 0,3x. Ela está abertona. Menos 0,7, ela fechou. Estou aumentando o valor absoluto de A. Porque se a gente pensar com negativo, inverte, né? O menos 0,3 é maior menos 0,7, mas o valor absoluto não, tá? Então, o valor absoluto é isso, é o valor independente do sinal. Quando a gente deixa negativo, vira a parábola, a concavidade fica para baixo. Só que a abertura continua do mesmo jeito. Quanto maior o valor absoluto de A, mais fechadinha fica a parábola. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem chamar, vocês sabem disso. Depois, a função do segundo grau tem esse outro formato, ax ao quadrado mais c. O que acontece nessa daqui? O valor de c determina o deslocamento. O que é deslocamento? Se mexer, ela vai se movimentar. Em que sentido? No sentido vertical, para cima ou para baixo, tá? Em relação ao eixo y. Em C unidades. Então, o valor que tiver aqui no C vai determinar quantas unidades vai andar em relação ao ponto zero, tá? Em relação a esse zero aqui para cima ou para baixo. Tá bom? Então, olha lá. Quando C é maior que zero, o deslocamento é para cima, em C unidades. Quando C é menor que zero, o deslocamento é para baixo, C unidades. Olha lá, lembrando que C é o ponto que a parábola corta o eixo Y. Olha, isso aqui é muito importante. C corta o eixo Y. C corta o eixo Y. C corta o eixo Y. Pronto, não tem como errar. C corta o eixo Y. Não é X, é Y. Então, ó, a gente tinha aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 3. 3 é o isoladão na balada, ele tá sozinho, ele não tem nenhum acompanhante, ele não tem x.
Então, ele é o nosso C. C vale 3. Então, quer dizer que a parábola vai cortar no ponto 3. Em relação a 0, ela vai dar 3 unidades para cima. Ó, então, na outra, a gente tinha o quê? Ela passando exatamente aqui, ó, na origem, tá? E agora, como nosso I, por quê? Porque, ó, não tinha valor de C, ó. Então, C valia 0, então, se C vale 0, a parábola está cortando o Y no ponto 0. Né? Ela está passando ali, ó. E agora que o C vale 3, ela vai cortar no ponto 3 e vai subir 3 unidades. Vamos lá. Y igual a 5x ao quadrado mais 2. Então, a parábola vai cortar no ponto 2, olha aqui. E colocou-se 2 unidades para cima, ó, porque C vale 2, tá? A mesma coisa seria para baixo. Não tem nenhum para baixo. Não. Mas seria a mesma coisa, tá? Se fosse menos 3. Então, ela ia estar passando lá embaixo no menos 3. Ia cortar no menos 3 ou menos 2. Ia cortar lá no menos 2, ia estar 3 unidades para baixo ou 2 unidades para baixo, certo? E se fosse negativo o nosso A, aí ela ia estar virada para baixo, a concavidade, e o deslocamento ia se manter, a concavidade para baixo, mais 3. Então, ela ia subir, só que ela ia passar assim. Linda essa parada. Depois, função de segundo grau, agora nesse formato aqui, A vezes x menos h ao quadrado. Nesse caso, a gente tem deslocamento horizontal em h unidades, para a direita ou para a esquerda. Quando h é maior que 0, a gente desloca para a direita. Quando h é menor que 0, o deslocamento é para a esquerda. Olha lá. Então, a gente tem o y igual a x ao quadrado, que passa aqui na origem. Quando a gente tem y igual a x menos 3 ao quadrado, quem que é o nosso a? Não tem ninguém aqui, então ele é 1, mas existe. X menos 3, olha lá. Aí ele deslocou para a direita. Mas, professora, o h está menos 3, ele não tem que ser maior que 0? Aí que tá. O valor que está aqui dentro a gente vai inverter. Então, se aqui está x menos 3, o nosso h vai ser 3 positivo, tá? E esse valor vai ser bem onde vai ficar aqui no eixo x, tá? Olha aqui, x mais 3, quem que vai ser o h? O h vai ser menos 3. Tá? Então, sempre vai inverter o sinal. Então, presta atenção, se for construir o gráfico na mão, tiver x mais 3 ao quadrado, tem que lembrar, o 3 é o h, vai inverter o sinal. E daí ele vai passar bem em cima do menos 3. Deslocamento para a esquerda. Bem? Então, o h, o valor que está aqui dentro, a gente tem que inverter, tá? Para ter o valor do h. Por isso que ele coloca menos. Porque o sinal de menos, ele inverte o sinal do outro número, tá? Então, se a gente tiver aqui, quando ele dá essa fórmula, ele dá pensando que a gente já conhece o valor de H. A gente saber o valorzinho que vai aqui. Então, vamos supor, H vale 3, tá? A gente vai colocar aqui, então vai ficar x menos 3. H vale menos 3, então vai ficar x menos 3. Fica o quê? X mais 3. Tá? Então, esse sinal de menos está dizendo o quê? Inverta o sinal do H. Tem? E desloque para a direita ou para a esquerda, horizontalmente, tá? Daí ele não se move. Ó, esse azul é o original. A gente vai movendo para um lado ou para o outro. Agora, a função do segundo grau. Tem lá aquela a, x menos h ao quadrado, mais c. C é o quê? Deslocamento vertical, tá? Então, deslocamento vertical e ou horizontal. Então, esse daqui é o nosso deslocamento horizontal e o C é vertical. Então, olha só, tudo junto aqui, olha que legal.
Olha que legal. Então tem vários aqui, ó. Essa verdinha aqui, olha que loucura. 5x menos 3 mais 8. Mas aqui tá o 3, não, ó. Menos 3. Então ele vai passar no 3. Mas ele não tá passando em cima. Por quê? Porque ele tem um deslocamento aqui, ó. De quanto? 8 unidades. Ó, 8 aqui. Tá vendo? Então ele subiu 8 unidades. Tá vendo? E por que que ele não está passando aqui? Porque está multiplicando aqui por esses 5 aqui, que é o nosso A. Hein? A positivo, concavidade para cima. Olha esse daqui, o azul. Esse azulzinho aí. Esse azul, o A é negativo, ó, menos 5, então concavidade para baixo. Quem que é o H? O H é 6 positivo, ó, se está menos 6, ele é 6 positivo, até aqui. Mais 3, deslocamento de 3 unidades, ó. Tá vendo? Ele está no meio desse pontilhado aqui, ó. E o meio desse pontilhado, quem que é? O nosso 3. Tadã! Que bonito, né? O que mais que a gente pode ver aqui? Ah, é isso, gente. Olha, tudo junto, bem bonito, é só ir observando. Vou deixar essa imagem, eu achei tão bonita. Função geral, forma geral da função quadrática. Agora ela completona a x quadrado mais bx mais c. É um trinômio, lembra que a gente falou? Por que trinômio? Porque é um polinômio de 3 termos. Tem ax ao quadrado, bx e c. A parábola, gráfico da função, então quando a gente falar qual é o gráfico da função quadrática? Uma parábola. É uma curva que possui um eixo de simetria vertical, tá? Então, o espelho, quando a gente pensar em simetria, a gente tem que pensar no espelho. Em relação ao quê? Ao eixo vertical. No caso, o eixo vertical é o nosso eixo Y. Então, olha só, essa parábola aqui, esse gráfico, ela passa bem aqui, ó, no eixo Y. Então, esse eixo de simetria aqui, ó, quando x vale 0. Tá? Ó, o eixo de simetria. Esse lado é simétrico a esse lado, ó, eles têm o mesmo formato dos dois lados, como se fosse um espelho, tá? Aqui, essa daqui, ó o eixo de simetria. Ó, o eixo de simetria vai ser aqui, ó, bem retinho, tá? Então, esse é o eixo de simetria, ó, é aqui que ela forma o espelho, um lado igual ao outro. Olha aqui esse outro. Aqui tá, ó, esse daqui tá para cima do eixo X, esse daqui tá para baixo, ó, tá vendo? É o eixo de simetria esse daqui, ó. Tá vendo? No H. E aqui o eixo de simetria vai ser aqui, é o X do vértice, acho que ele bem no X do vértice, que é o X do vértice, da coordenada do vértice. Mais. O vértice da parábola situa-se no eixo de simetria. O vértice é o que? Essa bundinha da parábola, tá? Então, a bundinha vai estar onde? A bundinha, que é o vértice, não repitam o vértice, onde estará o eixo de simetria, sempre. Lembra que a gente viu lá, onde forma o ponto que vai formar o espelho, que vai repetir o movimento? Então, é o que? Sempre o vértice. Tá? É esse ponto aqui, o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Aqui tem um ponto de máximo ou ponto de mínimo? Cavidade para cima, ponto de mínimo. O vértice da parábola possui valor para x e y, que pode ser escrito na forma de par, não é para, ordenado, x e y, tá? Então, o vértice da parábola é um ponto no plano cartesiano. Quando a gente fala em ponto no plano cartesiano, a gente está falando em par ordenado. Ou seja, a gente tem que ter um valor para x e um valor para y. Ah, mas se y vale 0, então a gente tem que colocar lá no par ordenado, que a gente tem um valor para x, por exemplo, 2, e y vale quanto? 0. E sempre, o primeiro valor que aparece é o valor de x, tá? Sempre. Ah, aqui não precisa nem colocar respectivamente. Isso aqui já é respectivamente sempre, tá? Sempre é o valor de x primeiro. Para ordenado x e y, não tem para onde correr. Isso daí já é regra. E coordenadas do vértice.
A coordenada do vértice, lembra que a gente falou? Par ordenado, x e y. As coordenadas do vértice, a gente vai ter um valor para x e um valor para y. Para achar o x do vértice, vamos supor que não tem o gráfico. Pelo gráfico, é só a gente olhar aqui, não é? Ó, quem que é o valor que está aqui para x e o valor que está para y. Quem que é o valor que está para x? Ó, o x do vértice aqui. Quem que é esse valor? Quem que é esse valor para y? Tá? O x do vértice vai ser o valor que vai estar no x, no eixo x, e o y do vértice, o valor para o eixo y, tá? Se a gente olha no gráfico, é fácil. Mas se a gente tem só a função, então tem essa formulinha aqui para facilitar a nossa vida, que o x do vértice vai ser o quê? Menos b sobre 2a. Mas onde que eu acho esse menos b sobre 2a? Aqui, ó. A função não é ax ao quadrado mais bx mais c? Então, a gente tem o quê? Menos o b, só o b. A gente tem o b, tá? Só o valor de b. E vai fazer parte da nossa formulinha lá, tá? Então, menos b sobre 2a. O a também tá aqui, ó. Já. E o que mais? O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. A gente viu isso também na semana passada, na aula de quarta-feira, do delta. Lembra da fórmula de Bhaskara? A gente pode começar a rever isso daqui. Ou a gente pode fazer isso daqui, ó. Y do vértice é igual ao f do x do vértice, ou seja, o valor do y vai ser quando o valor que a gente encontrar no x for substituído na nossa função. A gente vai fazer um exemplo desse, tá? Então, ou a gente faz por essa formulinha, ou a gente faz por aqui. Então, se a gente tiver uma função, sei lá, f de x igual a 2x ao quadrado mais x menos 2. 2 e 2. Números 2, 2 e 2. Pronto. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí a gente encontrou um valor para o x do vértice. Fizemos lá menos b. Quem que é b aqui? 1. Então, menos 1 sobre 2 vezes a. Quem que é o nosso a? 2. Então, 2 vezes 2. Então, nosso x do vértice vai ser menos 1 quarto. Ah, esse exemplo infeliz deu um número, é uma fração ainda, um número quebrado, tá? Aí, o que que acontece? Ou a gente faz delta, tá? Fazendo b ao quadrado menos 4ac, usando os valores de a, b e c dessa função, ou a gente pega essa função e substitui no x o valor que a gente encontrou aqui, tá? Lógico que eu coloquei valores mais fáceis, né? Então, a gente pega esse menos 1 quarto e substitui aqui. O valor que a gente encontrar vai ser o nosso y do vértice. Eu, particularmente, aprendi esse jeito aqui novo e achei mais fácil do que esse. Mas depois vocês tirem as suas próprias conclusões. E vamos lá. Raízes da função do segundo grau. Então, olha lá. As raízes, o que são as raízes da função? São os resultados da nossa função, tá? Então, quando a gente resolve lá uma equação do segundo grau, deixa ela igual a zero, a gente encontra o valor de x1 e de x2. Eu chamo de x' e x2', que eu aprendi assim, tá? Eu não sou antiga, super nova. Então, eu aprendi assim com o professor Pereira, lá no ensino médio. Ah, não, com a professora Maria Aparecida, no 9º ano, ela já ensinou assim, o professor Pereira continua assim, ensino médio. Eu fiquei assim. Mas é a mesma coisa. Então, a gente tem dois valores. Por que nós temos dois valores? Porque é uma função do segundo grau. Então, tem duas respostas, tá? Saber isso também. Se fosse uma função do primeiro grau, lá na função do primeiro grau, a gente tinha uma resposta. A função do segundo grau, duas respostas, duas raízes, tá? A gente fala resposta, fala raiz da função, que é a mesma coisa que a resposta, a solução. Então, a gente tem aqui, ó,
Quando a gente vai ter duas raízes distintas, distintas são diferentes. Os sinais de A e de Y são opostos. Então, a gente vai ter que o A é menor que zero e o Y é maior que zero. Tá? O Y do vértice. Esse ponto aqui. O valor do Y aqui, né? Esse pontinho aqui. Então, o A é menor que zero, ó, com cavidade para baixo. Consequentemente, o Y do vértice vai ser um valor maior que zero. Tá? Daí, oposto. Aí a gente tem duas raízes com valores diferentes, são esses rainhos aqui, ó, tá? Então a gente tem uma raiz aqui e outra raiz aqui. Essa raiz, quando a gente resolve a função, são as respostas. E aonde que elas vão estar? A parábola corta o eixo x. Então a parábola, nesse caso, ela está cortando em dois pontos. Tá? Por conta das condições do y do vértice e do a menor que zero aqui. Então, ela corta em dois pontos. Esses dois pontos que a parábola corta são nossas raízes. Então, se a gente tem o gráfico e a gente sabe quais os valores que estão aqui, essas são as nossas raízes da função. Não precisa nem fazer por Bhaskara. Já coloca os valores que estão aqui, tá? E o que mais? E, ó, os sinais opostos. Então, aqui a gente tinha A menor que zero e o Y do vértice maior que zero. Aqui a gente tem o A maior que zero e o Y do vértice menor que zero. Ó, duas raízes diferentes. A parábola corta o eixo X em dois pontos diferentes, tá? Quando a gente tem essas condições aqui, do Y e do A, tá? São duas raízes diferentes, porque a parábola corta o eixo x em dois pontos diferentes. Duas raízes iguais, uma raiz real. Y é igual a zero, então y é igual a zero aqui, y é igual a zero aqui também, tá? Então, a gente tem uma raiz real. Uma raiz real. O que significa isso? Que a parábola só passa em um ponto no eixo x. Olha lá. Tá vendo? Então, quando tem uma raiz real, ela passa só em um ponto aqui no eixo x. Aqui, ó, ela cortava em dois pontos, certo? Ó, o eixo x está aqui, cortava aqui e aqui. Aqui ela corta em um só, ela passa por um só, né? Ela não chega a cortar, ela está encostando aqui em apenas um ponto no eixo x. Então, a raiz é igual. Então, se aqui fosse 3, chega de colocar 2, então quais as raízes? 3. x1 vale 3 e o x2 também vale 3. Se resolver por Bhaskara, o x1 e o x2 vai dar 3. Um exemplo, tá? Vai dar o mesmo valor. Ou não existe raiz real. Então, a gente tem o y do vértice menor que zero e a menor que zero. Então, eles têm o mesmo sinal, tá vendo? Ó, o y e o a são menores que zero. Ou o y do vértice e o a são maiores do que zero. Aí não tem raiz real. Nesse caso, para não existir raiz real, o nosso delta, ele dá um valor negativo, tá? Valor negativo. Um valor negativo. Daí não tem raiz real, ou seja, a nossa parábola não vai cortar o eixo x em nenhum momento. Seja a concavidade para baixo ou a concavidade para cima, ela não encosta no eixo x, tá? Que não existe uma raiz real. Lá no terceiro ano, o pessoal do terceiro ano já está aprendendo os números complexos. Aí vocês vão ver isso, que daí tem uma resposta dentro do conjunto dos números complexos. E o delta tem que ser negativo para não existir uma raiz real. Aí,